Se você já empreende, mas ainda não tem o CNPJ, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas porque você precisa se formalizar. Bom, pessoal, é muito comum a gente começar a empreender e não formalizar aquele negócio. Até porque, muitas das vezes, existe um mito de que se eu formalizar, se eu abrir um CNPJ, eu vou ter um gasto muito alto. Porém, não é verdade esse mito. O primeiro ponto que a gente precisa contextualizar é que é normal e até aconselhável que você comece realmente a empreender no seu CPF. Por quê? Dentro do seu CPF, você pode movimentar até R$ 2.550 por mês sem pagar imposto, tá? Lembrando que de ano em ano a Receita Federal ela vai fazendo essa atualização, aumentando o limite, né, de isenção do imposto de renda. Então, nessa data especificamente, o limite é de R$ 2.550. Então, se você está começando um negócio, você não sabe se vai dar certo ou não. Ah, Rodrigo, eu estou começando a vender, sei lá, capinha de celular. Ah, eu estou prestando serviço de pedreiro, cara, ou de pintor. Então, inicialmente, eu posso até começar a trabalhar realmente dentro do CPF. Porém, perceba, eu falei que o limite de isenção que você não paga imposto é de R$ 2.550. Depois que passou desse limite, você já começa numa alíquota de 15%. Qual que é o grande detalhe, pessoal? Tem muita gente que movimenta muito mais do que isso. E ele está correndo um grande risco de ser fiscalizado, principalmente no que tange Receita Federal. Bom, e aí, Rodrigo? Eu já comecei a empreender, cara, mas eu não sei o que eu faço. Você acabou de me falar aí que era 2.550, eu movimento muito mais do que isso. O segundo passo, se a gente colocasse como se fosse uma escadinha, né? O primeiro degrauzinho aqui é o CPF, o segundo é o microempreendedor individual, o famoso MEI. Então, no microempreendedor individual, o que você pode fazer? Você pode ter uma empresa aberta faturando até R$ 6.750 mês ou R$ 81.000 no ano, e aí você pode estar regularizando a sua situação sem ter que pagar tanto imposto por isso. Hoje o mês você paga o valor de R$ 71, que está incluso o INSS mais o imposto sobre faturamento. E aí por que é tão importante você se regularizar? Perceba, se eu estou aqui no CPF, eu não tenho linhas de crédito específicas, mas se eu já estou no CNPJ, eu já começo a ter algum acesso a linhas de crédito. Quando a gente fala de MEI, tudo bem que ainda não tem tantas linhas de crédito, mas, por exemplo, a Caixa Econômica Federal já tem uma linha de crédito específica para o microempreendedor individual, que já pode começar a te facilitar realmente para que você possa ter um crédito mais atrativo. Além disso, pessoal, quando você se formaliza, você está transmitindo, né, para o seu comprador, para o seu fornecedor, mais estrutura. Porque se você é um CPF, é como se você estivesse faturando muito pouco. Então, na medida em que você começa a se formalizar, você começa a abrir possibilidades de pegar um cliente maior, de realmente você ter acesso a linhas de crédito mais atrativas. Então, o segundo degrauzinho seria o microempreendedor individual. Nessa modalidade, a abertura é grátis, você consegue abrir ela sem custo nenhum pelo site do gov.br. Toma muito cuidado que você bater lá no Google, abertura de MEI, os primeiros links normalmente são patrocinados. Aí o terceiro degrau seria o Simples Nacional. Aí a gente tem que só fazer um alento aqui, porque o MEI lá não são todas as atividades que são permitidas. Então pode ser que você vai ter que sair aqui desse negócio que você começou no CPF e ir direto para o Simples Nacional, porque em alguns casos, algumas atividades não são permitidas no microempreendedor individual. E aí quando você está no Simples Nacional, aí sim você vai ter acesso a linhas de crédito mais atrativas. Você pode, por exemplo, se formalizar lá dentro do Sebrae e ter acesso a palestras, a treinamentos, a consultorias que muitas das vezes não estão disponíveis somente para o CPF. Além disso, pessoal,
Existem os bancos do governo, tanto o governo estadual, mas também do governo federal. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem o BDMG e o BNDES. Esse banco, por exemplo, de desenvolvimento de Minas Gerais, ele não libera linhas de crédito para o MEI, mas no Simples Nacional sim. Então, por isso que é muito importante você se formalizar. Porque na medida que você se formaliza, você vai ter mais acesso a benefícios, você vai conseguir realmente fazer uma separação do que é a sua pessoa física e o que você ganha na pessoa jurídica. Então é de suma importância que você que está começando a empreender ou que já empreende, formalize-se, abra um CNPJ. E para abrir um CNPJ, nada mais assertivo do que você procurar alguém que possa gerar conhecimento. Então a gente aqui da WSC Contabilidade, nós prestamos uma consultoria para entender o que você faz e qual que é o melhor modelo que você pode iniciar a se regularizar. Se é pelo MEI, se é pelo Simples Nacional, quanto que seria esse gasto, se você vai começar no MEI, quando você mudar para o Simples, o que vai te impactar, porque de fato isso vai fazer com que a sua empresa comece bem estruturada e possa ser uma empresa que seja rentável e saudável ao longo dos anos. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Um grande abraço!